nós vamos falar sobre programação orientada a objeto na linguagem Julia. Esse seminário é referente ao trabalho parcial da disciplina de Programação 3 e a equipe é formada pelo Jefferson, pela Lara, pelo Rubens, que sou eu, e pela Thaís Isidoro. Bom, fazendo uma breve introdução aqui sobre a linguagem. Julia é uma linguagem de programação dinâmica de alto nível, projetada para atender aos requisitos de computação numérica e científica de alto desempenho. Ela é uma programação bem nova, na verdade, né, desenvolvida em 2012. Sobre implementação e paradigmas. A linguagem de programação Julia ela é híbrida, assim como Java, por exemplo, né, ou seja, linguagem de programação compilada e interpretada. A compilação dela é just in time, ou seja, a compilação ela é feita em tempo de execução e é uma linguagem multiparadigma, né? Apesar de que o forte dela, vamos dizer assim, é o paradigma funcional, mas ela também suporta o paradigma de orientação a objetos e o imperativo também. Bom, vamos fazer aqui uma pequena definição aqui, né, de classe, objeto, atributo e método. Uma classe é uma forma de definir um tipo abstrato de dado em uma linguagem orientada a objeto. A classe é formada por dados, né, que a gente chama de atributos, e comportamento, ações, que a gente chama de métodos. O objeto, ele nada mais é do que o molde da classe, né, que ele passa a existir quando eu instancio essa classe. Julia não tem o conceito de classe. Então, uma alternativa que até é sugerida pela documentação oficial, a gente deve criar uma estrutura e depois da estrutura a gente cria funções que recebem o tipo que foi criado. Então, na minha estrutura eu defino o tipo, depois eu crio funções que recebem esse tipo. Nesse exemplo aqui fica bem claro, né? Antes de mais nada, eu quero só abrir um parênteses aqui, porque eu acho que é importante. Se você for pegar, por exemplo, a linguagem C, C++, JavaScript, enfim, o bloco de comando, ele é colocado entre um par de chaves. E isso não acontece em Julia, né? O bloco de comando, ele é colocado entre a própria instrução e o end. No caso aqui, a gente tem um struct, já inicia, né, o bloco de comandos e termina com o end. Da mesma forma que na linha 6, né, a gente está definindo uma function e a gente tem aqui o end, né, finalizando essa função. Assim como o if também. Iniciou o if, terminou o if com o end. Aqui eu estou definindo, né, struct, assim como é recomendado pela documentação, ou seja, eu estou criando aqui uma classe do tipo exemplo. Essa classe tem dois atributos, né? Atributo 1, que é do tipo inteiro, eu estou especificando, e o atributo 2, que não tem tipo específico. A própria linguagem vai definir isso em tempo de execução. Depois da estrutura, a gente vai passar aqui já para a linha 12, né? Que eu estou criando um objeto do tipo exemplo, e eu estou passando para atributo 1 o valor 43, né? Como eu especifiquei lá em cima, ele recebe o inteiro. E para atributo 2 eu estou passando uma string, ou seja, quando eu rodar esse programa, ele vai setar o atributo 2 como sendo um string e vai receber esse olá mundo. Na linha 13 eu estou chamando a função exemplo passando o objeto 1 que foi criado. Aqui na função exemplo, né, então a gente tem function e o nome da função que eu chamei de função exemplo. Aqui a gente está fazendo uma verificação, né, então se e.atributo 1 for igual a 43, essa sintaxe aqui ela é muito parecida com C++, não tenho que tirar nem pôr. E, bom, se essa condição for verdadeira, ele vai imprimir em tela o valor do atributo 2. Aqui a gente encerra o if e aqui a gente encerra a função. Aqui no console, como a gente já esperava, aparece o nosso olá mundo. Então, para a gente compreender que a gente tem uma classe, a gente tem um método da classe que ela não está no escopo da classe.
ela tá fora, né? Aqui a gente tem o corpo na nossa classe com dois atributos e a função ela não faz parte desse escopo. Vamos falar aqui sobre um pouco de encapsulamento. Eu quis trazer já um exemplo aqui para mostrar que Julia não tem o pilar do encapsulamento na sua orientação ao objeto. Assim como ela não tem um conceito de classe, ela também não tem um conceito de encapsulamento. Então a gente já percebe que a orientação ao objeto não é muito a praia da Júlia, né? Mas, enfim. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um exemplo. Então eu crio o objeto 1 e aqui eu faço se objeto 1, ponto atributo 1 for igual a 43, ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou acessando o atributo 1 diretamente, eu não tô chamando um método get que vai me retornar o valor do atributo 1. Não, eu estou simplesmente acessando o atributo 1. E aqui na linha 12 eu estou fazendo o atributo 1 receber 10 e depois eu estou mostrando em tela o atributo 1. Vindo aqui no nosso console, a gente vê que tem um erro aqui, que eu vou daqui a pouco comentar sobre ele, mas antes a gente vê que ele imprimiu o nosso Olá Mundo. Ou seja, não há encapsulamento, não houve restrição de acesso, eu simplesmente acessei os atributos da minha classe, da minha estrutura. Ela permitiu. O que ela não permitiu? Ela não permitiu que eu alterasse o valor desse atributo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a struct do tipo exemplo não pode ser mudada. Por que isso? Por padrão, uma estrutura em Julia ela é imutável. Então, aqui na linha 6, quando eu defino que o meu atributo 1 vai receber 43, está recebendo 43, e o meu atributo 2 recebe o Olá Mundo, eu não posso chegar aqui na linha 12 e fazer o meu atributo 1 receber 10, porque ele vai gerar um erro. O que a gente faz para contornar isso? A gente informa para o nosso compilador, né, que se trata de uma estrutura mutável, que eu quero que essa estrutura seja passível de mudança. Então eu coloco a palavra reservada mutable antes da struct, antes da palavra struct, e daí o compilador vai entender que, ok, eu posso não só acessar os valores dos meus atributos, mas eu também posso alterá-los durante o meu programa. E simplesmente colocando mutable aqui na frente do struct, a gente percebe, né, não alterei em nada o resto do programa, a gente percebe que ele mostra o Olá Mundo e que ele mostra também o valor de 10, que é o valor que eu estou atribuindo agora para o meu atributo 1. Inicialmente ele é 43, tanto é que ele faz essa verificação e mostra no nosso console o nosso atributo 2, que é o Olá Mundo. Em seguida, ele recebe o valor de 10 e mostra em tela o novo valor do atributo 1, que agora passa a ser 10. Né? A gente setou isso. Então, ele não faz necessidade de eu criar um método, os métodos getters e setters, para poder setar um novo valor para os meus atributos ou simplesmente consultar os valores dos meus atributos. Eu posso fazer isso diretamente, evidenciando aí que, apesar de que eu possa ter um certo controle sobre os meus atributos, ou seja, eu posso simplesmente definir um struct e o meu usuário ele só vai ter acesso aos valores dos meus atributos, que já não é pouco, mas ele não vai poder alterar. Se eu defino que a minha estrutura é mutável, eu posso tanto fazer o acesso direto, como também eu posso alterar diretamente. Bom, seria isso a minha parte. Agora a Lara vai dar continuação à apresentação. Obrigado. Bom, agora eu vou falar sobre construtores, destrutores e templates em Julia. Construtores são funções que criam novos objetos, especificamente instâncias de tipos compostos. Um construtor em Julia é como qualquer outra função em que o comportamento é definido pela combinação do comportamento de seus métodos. Assim, você pode adicionar novas funcionalidades a um construtor ao definir novos métodos.
construtor default, assim como em C++, são providos automaticamente caso nenhum construtor seja declarado. Aqui, 2 tipos compostos foram declarados e só o segundo tem um construtor, e mesmo assim ambos os objetos são instanciados, porque o programa ele forneceu um construtor default para o struct exemplo 1. Um construtor interno é como um construtor externo, exceto por 2 diferenças. Ele é declarado dentro do bloco de declaração do tipo e tem acesso a uma função local chamada de new que cria objetos do tipo desejado. Construtores internos são essenciais em suprir as necessidades de forçar variáveis e construir objetos que se autorreferenciam. Aqui foi declarado um construtor interno, que tem um pré-requisito para a construção do objeto, e aqui o objeto foi instanciado normalmente, e aqui ele não foi porque ele não cumpriu o pré-requisito. Se um construtor interno for definido, nenhum construtor padrão é fornecido. É uma boa prática definir o mínimo possível de construtores internos. Construtores adicionais para valores default ou transformações auxiliares devem ser providos através de construtores externos. Métodos adicionais de construtores que são declarados como métodos normais são chamados de construtores externos. Eles só podem criar uma nova instância de um objeto chamando um construtor interno, seja ele automaticamente provido ou definido pelo programador. Aqui, um construtor externo foi definido utilizando de um construtor interno default, e aqui os objetos são instanciados utilizando ele. A Julia não possui o conceito de instrutores, assim como em C++, e uma alternativa é criar uma função para o comportamento desejado e chamá-la manualmente. Uma ferramenta semelhante ao uso de templates do C++ são tipos paramétricos compostos. Parâmetros de tipo são introduzidos imediatamente depois do nome do tipo dentro de colchetes, e eles são instanciados através de construtores paramétricos. Por padrão, instâncias de tipos paramétricos compostos podem ser construídas explicitamente passando o tipo entre colchetes ou implicitamente com os tipos definidos pelos argumentos dados ao construtor. Para cada tipo de objeto criado, um construtor padrão é distinto para esse tipo que se comporta como um construtor não paramétrico do tipo em questão, também é criado implicitamente. Aqui podemos ver que vários objetos foram instanciados, utilizando declarações implícitas e explícitas de construtores. E agora a Thaís ela vai falar sobre herança simples e múltipla e associação, composição e agregação. Então, falando um pouquinho agora para vocês sobre herança simples e múltipla em Julia. Em Julia, no caso, não existe nenhum tipo de herança, nem herança simples, nem herança múltipla. Isso acontece por uma escolha mesmo, é o designing da linguagem. Então, para reutilizar o código, é possível se fazer por composição. Falando agora um pouco sobre composição e agregação na linguagem Julia. As funções em Julia podem ser combinadas compondo-as ou encadeando-as. Composição de função é quando você combina funções e aplica a composição resultante aos argumentos. Você usa o operador de composição de função, que em Julia vai ser essa bolinha aqui. Então, para compor as funções, é feito f, bolinha g, que vai ser a primeira função, bolinha a segunda função, e então os argumentos. Isso vai ser o mesmo que fazer f de g e os argumentos. Aqui, a gente tem um exemplo de composição de função. Aqui, no caso, vai ser a raiz quadrada composta com a operação de mais, e então os argumentos, 3 e 6. No caso, essa função aqui, primeiro ela vai adicionar os números, e em seguida, ela encontra a raiz quadrada do resultado. Então, aqui a gente tem a saída do programa, que vai ser 6. Então, ela vai somar os números, 3 mais 6, 9, e a raiz quadrada de 9 é 3, que aqui a gente tem o resultado. Um outro exemplo usando composição de função é esse. Então, o que ela faz? Primeiro, ela pega a primeira letra da função, e ela é composta com o reverse, que no caso ele inverte, que ele estará pegando a última letra da função, então ela vai transformar tudo em uppercase, tudo em letra maiúscula. Então, no caso dessa frase aqui, ela pegaria todas as primeiras, mas como inverteu, ela vai pegar a última.
e ela vai transformar todas elas em letra maiúscula. Então aqui você vai ter a saída, que no caso vai ser U, N, E, S, E, S. Essa aqui é uma composição de 3 funções e ela mapeia o resultado em uma matriz de strings. O encadeamento de funções, que às vezes ele é chamado de piping ou usando pipe, que é esse risquinho aqui, é usado para enviar dados para uma função subsequente. O que isso quer dizer? Que é quando você aplica uma função à saída da função anterior. Aqui a gente tem um exemplo usando piping, e aqui a gente tem um segundo exemplo usando composição de função. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que fazer esse exemplo 2 aqui. Tanto que a gente pode ver que a saída dela vai dar a mesma. Agora falando um pouquinho sobre agregação. Em Julia, existem expressões de agregação, e semelhante a outras linguagens como C, são frequentemente usadas para atribuir valores para valores compostos. Mais diferente da linguagem C, em Julia, essas expressões podem ser usadas tanto para inicializar quanto para atualizar esses valores. Para separar as subexpressões, é utilizado o caractere vírgula. No caso de inicialização de tipos cartesianos, as subexpressões ficam entre parênteses, o que faz mais sentido devido à característica de paradigma orientado ao objeto de Julia. Neste caso, a inicialização funciona como uma espécie de construtor. Já no caso de outros tipos como vetores, as subexpressões ficam entre esses conchetes aqui. As agregações podem ser tanto estáticas quanto dinâmicas. Aqui a gente vai ver alguns exemplos usando agregação em Julia. Esse primeiro aqui a gente usa uma struct e aqui a gente tem a saída dela. Nesses outros dois exemplos, o primeiro é um exemplo de vetor, que a gente pode ver que a gente está usando os conchetes, e aqui a gente tem a saída desse vetor. E aqui esse segundo, a gente está usando um vetor, a gente tem um número, e dentro desse número a gente ainda tem uma multiplicação por esse i aqui, esse inteiro aqui. Então, aqui a gente tem a saída desse vetor 2. Isso é o que a gente tinha para falar sobre composição e agregação. Agora, o Jefferson vai falar um pouquinho mais para vocês. Dando continuidade à apresentação sobre Julia, temos o polimorfismo. E nada mais é que a capacidade de um código operar ou aparentar operar sobre valores de tipos distintos usando a mesma identificação. Existem diferentes tipos de polimorfismo e iremos contextualizá-los em Julia. Bom, primeiramente temos o polimorfismo por inclusão. E é característico de linguagens orientadas a objeto. A ideia fundamental desse polimorfismo é que elementos dos subtipos são também elementos do supertipo. Julia não tem suporte para esse tipo de polimorfismo, uma vez que, além de não possuir suporte para classes, também não apresenta o conceito de herança. Já o polimorfismo por coerção tem-se a impressão de um método poder operar sobre diferentes tipos. Porém, o que ocorre na prática é que o tipo é convertido implicitamente para o mesmo tipo requerido pela função, e então a mesma é chamada com o tipo correto. Julia não tem suporte a esse tipo de polimorfismo, uma vez que não faz a conversão implícita de tipos. Falando sobre o polimorfismo paramétrico, nesse tipo de polimorfismo, os métodos recebem um parâmetro implícito genérico sobre o qual o mesmo irá operar. E assim, no momento da passagem do parâmetro real, esse tipo genérico assume o mesmo tipo do parâmetro real. Dessa forma, se tem um polimorfismo em sua forma plena,
E Julia tem suporte a esse tipo de polimorfismo. Basta definir o parâmetro sendo do tipo n. Por fim, o polimorfismo por sobrecarga. Também não se tem o polimorfismo em sua forma plena aqui em Julia. Aqui tem-se a impressão do método poder operar sobre diferentes tipos. Porém, o que ocorre na prática é que o mesmo método é definido várias vezes, recebendo diferentes tipos de parâmetros. Assim, quando o método é chamado para determinados parâmetros, o método chamado será aquele que possuir em sua assinatura os mesmos tipos dos parâmetros definidos. Julia tem suporte a esse tipo de polimorfismo. Um exemplo do polimorfismo suportado por Julia, o paramétrico. Então, aqui criamos uma função paramétrico e atribuímos um tipo n. Então, espera-se que esse tipo possa receber diversos outros. No caso, criamos uma estrutura, um point, aqui, para poder inseri-lo em parâmetro também. Então, aqui mandamos exibir esses valores. E aqui no prompt de comando podemos ver que o polimorfismo se concretiza, sendo que parâmetro recebe tipos da estrutura, inteiros e floats. Já o polimorfismo por sobrecarga, vemos que a função soma é definida duas vezes e com tipos distintos, floats e inteiros. E aqui, ao exibir a operação, temos aqui no prompt de comando que ele executa. Então, tanto quando você chama por floats quanto por inteiros. Falando um pouco sobre sobrecarga de operadores em Julia. Julia tem sim sobrecarga de operadores. E se você desejar adicionar um método, uma função ou um módulo diferente, cujo nome contém apenas símbolos, como o exemplo do operador base, que seria a soma, para se referir a ele, a gente tem que usar dois pontos. Então, para acessar o operador de soma e poder alterá-lo, a gente deve se referir nele assim. Se o operador tiver mais de um caractere, você deve colocar eles entre parênteses, dessa forma. Então, podemos usar sim, aqui entre parênteses também. E a forma de chamar os operadores em Julia seria dessa forma, se referir ao operador soma, né? Então, deve-se atentar à importância dos dois pontos quando você for fazer a sobrecarga dos operadores, para poder alterá-los. Nesse exemplo, fica um pouco mais claro como ocorre essa sobrecarga. Aqui criamos uma função, então, ao chamar a função, estamos sobrecarregando o operador mais. Ao utilizá-la, vamos exibir na nossa tela que há sim sobrecarga do operador. E aqui, uma lógica simples, só para poder exercitar a função. Então, conclui-se que ao executá-la, há sim a chamada dessa função, soma sobrecarregada, e temos o nosso resultado aqui. E para ficar um pouco mais claro, essa questão de como funciona a sobrecarga do operador em Julia, né? Em Julia, operadores são funções. Então, por isso que há uma facilidade em sobrecarregá-los, mudar as suas funções, sua implementação. E nesse caso, podemos fazer a soma aqui de 1 mais 2 mais 3, dessa forma, ou então utilizar o mais como uma função, e declarando 1, 2 e 3 como argumentos dessa função. Ou então, atribuir a um elemento essa função, e assim definir agora que o nosso f é a função soma. Então, os três aqui, opções, são válidas em Julia. Então, concluo assim os temas. Muito obrigado. Para concluir,
Apesar de ser uma linguagem relativamente nova, a linguagem de programação Julia já nasceu com muito potencial. Ela possui boa performance que se aproxima de linguagens com tipagem estática, como a linguagem C. No mercado, diversas são as aplicações de Julia, entre elas Data Science com o pacote Online Stats, Machine Learning com o pacote Canet e o Flux, computação científica com o Differential Equations, Abstract FFTS, entre outros, e visualização de dados com o pacote Plots. Ficamos por aqui e a equipe agradece a atenção de todos.